A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a serem um povo santo, no sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo de apologética. Aqui nessa bela árvore, nessa manhã, aqui nessa bela rede, essa apologética não é corpo pelo sovaco. Essa daqui quebra os dentes, quebra as pernas das heresias atuais. Essa, meus irmãos, sem a menor dúvida, é a apologética, vamos dizer assim, do ano novo que vai entrar. Não sei se só vai o ano novo, não sei se ainda vai esse mês, né? Muito bem. Vamos ao trabalho de apologética, porque nós temos muita apologética hoje. Desde já, meus irmãos, inscreva-se nesse canal, dê o like. Muitas pessoas curtem o vídeo, dizem: estou aprendendo, irmão Fábio, mas like que é bom nada. Não esqueça aquele joinha. O like é aquele joinha lá, não esqueça. E vamos para a apologética católica. Hoje eu vou provar, vou mostrar com Bíblia Sagrada. Vou mostrar com Bíblia Sagrada versículos que destrói a sola escritura. Ou seja, que destrói a única regra de fé protestante. Versículos que você católico não conhece. Conhece não? Católico é preguiçoso de Bíblia. Católico é preguiçoso de Bíblia, em sua maioria, né? Então não conhece. E esses versículos são rejeitados pelos protestantes. Os protestantes não sabem explicar esse versículo, porque não tem esses versículos, são versículos destacados dentro da Sagrada Escritura, que não tem em nenhum outro lugar. Isso aqui está fazendo o quê? Uma contextualização do contexto tradicional, ou seja, da tradição oral. Irmão Fábio vai usar versículos que falam da tradição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Não desista do vídeo. Não, são versículos que você jamais viu na sua vida. Isso mesmo. Versículos em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Em Mateus, o que, irmão Fábio? Isso mesmo. Vamos para a Bíblia? Meta o dedo no like em nome de Jesus, vamos para a Bíblia. Veja só, Atos capítulo 20, olha só. Estou dizendo para você que você nunca viu. Se você não tem aí a Sagrada Escritura, não tem problema que o texto vai aparecer na tela. Atos capítulo 20, versículo 35. Põe na tela, diretor. E assim está escrito: em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos. Ao que vem agora, ó. E lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade em dar que receber. Volta para mim, diretor. Agora eu pergunto. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus disse que é a maior alegria em dar do que em receber. Me diga onde é que está escrito, isso aí? Nos evangelhos. Em nenhum lugar, meus irmãos. Isso aqui, capítulo 20, 35 de Atos dos Apóstolos, não está escrito em nenhum lugar, mas Paulo falou. E onde é que está escrito isso? Na tradição oral. Paulo está fazendo uma referência à tradição oral. Veja, não foi assim que o próprio João escreveu? Que Jesus, no capítulo 21, João 21, 25, Jesus fez muitas outras coisas, não é? Fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, ou seja, na Bíblia. Então Paulo está falando aqui, então Jesus falou palavras de fé, Jesus falou palavras que nem todas estão escritas. Ora, se a Bíblia fosse a única regra de fé, como afirma as heresias atuais, por que ele fundou uma igreja? Por que ele não fundou um livro?
Jesus não disse aos apóstolos em nenhum lugar dentro dos evangelhos, por aquilo que está escrito, e por todo mundo, e escrevei. Escrevei a minha palavra. Não. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse evangelho que Jesus está falando é o evangelho que não está escrito. No contexto que ele está falando no presente de Jesus. Depois que eles escreveram, 80 anos mais tarde, 50 anos mais tarde, mas quando ele está enviando aquela igreja, não tem nada escrito de evangelho. É o evangelho viva voz, 100% tradição oral. Meu irmão, eu estou dizendo que não fica dentro de hoje não, nem dentro das canelas das heresias. Está entendendo? Está compreendendo? Vamos para mais versículos. Vamos lá, vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Né? São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas olha o que São Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Põe na tela, diretor. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Espera aí. Volta para mim, diretor. Paulo está dizendo que recebeu do Senhor o que ele agora está transmitindo aqui à igreja de Coríntios, que é a instituição do sacramento da Eucaristia. Espera aí. Ele disse que recebeu do Senhor. Mas Paulo, você é mentiroso, Paulo. Você não viu Jesus. Ah, mas Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo não viu, Paulo viu uma luz. Ah, Paulo foi no terceiro céu. Paulo disse que os que foi ouvido no terceiro céu não é permitido o homem falar o que ouviu lá. Mas veja, meus irmãos, nós estamos falando de algo que Paulo recebeu por tradição. Então a tradição é o próprio Jesus falando. Por isso Jesus funda a sua igreja em Mateus, capítulo 16, verso 19, e em Lucas 10, 16, dá autoridade a essa igreja de ser ele ensinando. É a igreja ensinando sem ser por escrito. Jesus não disse, fale por todo mundo, escreva o evangelho e pregue. Não disse isso. Jesus disse, isso que vos dei poder. Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve. Ele não cita em nada escrito na Sagrada Escritura. Se o protestantismo diz que a Bíblia é a única regra de fé, porque só 2 evangelistas, só 4, vamos dizer assim, escreveram evangelhos. Por que não foram os 12 a escrever evangelhos? Por que nós não temos na Bíblia hoje os 12 evangelhos dos 12 apóstolos? Por que não dizer 13 com Paulo? Cadê o evangelho de Paulo aqui? Não tem evangelho de Paulo aqui em lugar nenhum. Isso é heresia protestante. Vamos seguir na Sagrada Escritura. Você está vendo aí comigo? Paulo disse, eu recebi o que eu recebi do Senhor. Ele recebeu de quem? Ele recebeu de Barnabé e de Ananias, as pessoas que doutrinaram ele. Tanto que quando nós pegamos lá, quando Paulo foi batizado, recebeu ali o sacramento do batismo, do crisma e da primeira Eucaristia, Paulo ficou alguns dias lá, sendo doutrinado por Ananias. Depois Ananias vai enviá-lo para Barnabé, que vai terminar essa catequese com São Paulo. Aí vem sua ordem, sua ordenação, no capítulo 13, versículo 2 do próprio Atos dos Apóstolos. Mas vamos lá. Vamos voltar mais um pouco para trás, para 1 Coríntios 5,9. Vamos lá. 1 Coríntios 5,9. O coro vai começar... Não, isso não é coro, não. Não. Esse não é coro. Isso não é permitido aos irmãos dizerem nos comentários desse vídeo. Coro pelo sovaco, não. É permitido dizer... É claro que é no sentido espiritual. É para ficar banguelo. É para ficar sem dente e sem canela. É desse jeito. Vamos lá. Olha só. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Põe na tela, diretor. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impúdicos. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo não só escreveu 2 cartas aos Coríntios, essas que estão na Sagrada Escritura. Paulo escreveu mais outras 2 cartas. Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Coríntios. Só 2 delas estão na Bíblia. A primeira e a segunda. Há uma versão de apologistas que diz que esse escrito que São Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, seja um escrito dele de antes da primeira carta aos Coríntios.
não é? Então, como essas cartas não foram encontradas, preste atenção, a primeira carta aos Coríntios, quer dizer, como essas cartas foram perdidas, essa carta de Paulo, que seria a primeira carta aos Coríntios, como ela foi perdida, então essa carta aqui, que está na Bíblia, foi datada como se fosse a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é. Segundo uma versão de apologistas e teólogos. Outra versão diz que São Paulo teria escrito essa carta que ele fala aqui, pós a segunda, que teria assim, a primeira, a segunda, como está na Bíblia, então a terceira e a quarta carta, terceira e quarta carta de Paulo aos Coríntios. Essas cartas, Paulo andou com elas, esses escritos, mandando mensagem que ele enviava a algumas igrejas. Como ele vai dizer que ele deixou na casa de Carpo os pergaminhos e a capa na casa de Carpo. Esses pergaminhos, segundo alguns apologistas, diz que é exatamente essa terceira e quarta carta de Paulo aos Coríntios, que teria sido escritas primeiro do que essas aqui que estão na Bíblia. Veja, São Paulo está citando aqui uma carta dele que não está na Bíblia, porque ele não está citando uma carta dele aqui na Bíblia. A carta à igreja de Corinto, ele está citando uma delas que não é a segunda, porque a segunda ia ser escrita depois dessa primeira. Mas ele está falando aqui na primeira que ele já tinha escrito uma carta à igreja de Coríntios, que seria exatamente a primeira carta aos Coríntios antes dessa de primeira de Coríntios que está na Bíblia. Você está compreendendo? Paulo está dizendo que escreveu nela o seguinte, ó, que não se referia de modo absoluto a todos os impúdicos, idólatras, pois neste caso deveria sair deste mundo. Ele abordou isso nessa carta, que não está em nenhuma das duas aqui aos Coríntios. É para ficar banguelo, meus irmãos. Vamos para mais? Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos mais para frente. Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Essa agora é para herege cair para não se levantar mais. Essa agora é forte. É mais forte ainda do que aquela de 1 Coríntios 5, 9. Olha aí, ó. Vamos colocar na tela, diretor. 1 de Coríntios, Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Põe na tela, diretor. Saudai os irmãos de Laodiceia. Então veja que já está falando o quê? Na igreja que está na cidade de Laodiceia, que está lá numa das cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, né? Olha lá, vamos lá. Como também a Nifas e a igreja que está em sua casa, onde? Lá em Laodiceia, Laodiceia. Olha o 16 agora, irmãos, preste atenção. Uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que ela seja também na igreja dos Laodicenses. Ponto. Que carta é? E vós lede. A de Laodiceia. Volta para mim, diretor. Pacata! Aqui está. Me fale, senhores protestantes. Vocês dizem que é para pregar só o que está escrito da Bíblia. Que é para ensinar que a única regra de fé é aquilo que está escrito solamente dentro das Escrituras. Por que Paulo está mandando ler a carta que não está na Bíblia, a carta aos Laodicenses? Me responde. Paulo está aconselhando ler uma carta que não está na Bíblia. Carta aos... Eita, nome difícil de falar. Aos Laodicenses. Cadê a carta de Laodiceia na Bíblia? Me mostra onde está. Não tem a carta aos Laodicenses na Bíblia. Mas Paulo está mandando ler. Diretor, coloque de novo, versículo 16. Vamos lá, na tela. Para você compreender melhor. Uma vez lida esta carta entre vós, veja.
o que? Essa carta da igreja, essa carta aos Laodicenses, ela foi lida na igreja de Tessalônica. Depois da igreja de Tessalônica, ela é levada para onde? Veja aí, ó. De novo, uma vez lida esta carta, os protestantes dizem que essa carta aqui é aos Tessalonicenses. Mentira. O próprio Paulo no finalzinho diz que é a carta aos Laodicenses. Vamos lá. Uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que ela seja também na igreja dos Laodicenses. E vós, ponto, né? E vós lede a de Laodiceia. Volta para mim, diretor. E vós é para ler a carta à igreja de Laodiceia. Ele não está fazendo referência ao Apocalipse, porque o Apocalipse não estava escrito quando Paulo escreve isso aqui. Carta à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse. Não. 50 anos mais tarde, depois disso aqui, era que João iria escrever o livro do Apocalipse. Aquela lá, carta à igreja aos Laodicenses, lá no Apocalipse. Não estava escrito. Então, meus irmãos, Paulo está aconselhando ler a carta à igreja de Laodiceia. A famosa carta aos Laodicenses. Veja. E vós lede a de Laodiceia. Versículo 16. Se você vai pegar aqui, ó, Laodicenses, trata-se de uma carta perdida. Entretanto, vários autores identificaram como uma epístola. Veja, alguns autores atribuíram isso à epístola aos Efésios. Não é verdade. A primeira versão é a verdadeira. E qual é a primeira versão? A carta aos Laodicenses, que não está aqui na Bíblia. Não adianta inventar picuinhas. Esses autores aqui, por isso que eu digo para vocês, não siga rodapé de Bíblia. Os rodapé de Bíblia não são 100% corretos. Em sua grande maioria, não são 100% corretos. Olha o que o rodapé da Bíblia da Ave Maria está dizendo aqui. Diz assim: trata-se de uma carta perdida aos Laodicenses. Aí depois diz, vários autores dizem que essa carta é epístola aos Efésios. Tá vendo? Porque assim, os rodapé, eles dão as informações. Ele não dá a explicação correta daquilo ali. Ele dá uma informação para você. E se existir 30 informação, eles vão dar as 30 informações. Você vai ler lá 30 informação e aí você precisa escolher uma delas que é a correta e você não sabe qual é a correta. A correta é essa, meus irmãos. Existia uma carta aos Laodicenses que não está na Bíblia e que era lido aos cristãos da igreja de Laodiceia. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo agora a coisa? Mas o protestantismo diz que é para pregar só o que está dentro. E Paulo está falando, mas eu vou pegar mais. Vou pegar daqui a pouco outro apóstolo falando de um livro que não está na Bíblia. E ele pregou na sua carta esse livro que não está na Bíblia. É couro. Não é couro. É banguelo. É para ficar sem as canelas. Vamos continuar. Tá bem explicado isso aqui? Tá bem nítido? Então vamos continuar. Agora nós vai para o livro que eu falei mais para frente, hein? Antes do livro do Apocalipse. De quem eu estou falando? Isso. Judas Tadeu, irmão de Jesus. Ou seja, primo legítimo de Jesus, chamado pela Bíblia como irmão de Jesus, mas que não era irmão de Jesus, filhos dos mesmos pais, era primo legítimo de Jesus. Filho de Alfeu Cleofas, irmão de São José, e de Maria de Cleofas, prima, parenta também da própria Virgem Maria. Foram criados juntos. As famílias naquele tempo eram tudo unidas, né? Principalmente na cultura judaica. Meus irmãos, Judas diz, só tem um capítulo, Judas 1, versículo 14 e 15. 14 e 15. Olha o que Judas quebra as canelas das heresias atuais. Porque as heresias atuais teria que botar na Bíblia deles a carta aos Laodicenses e teria que colocar também esse livro aqui. Põe na tela, diretor. 1, 14 e 15 de Judas. Olha aí, ó. Olha o que diz São Judas Tadeu.
Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: olha, veja que São Judas Tadeu tinha conhecimento do livro de Enoque. Existe, se eu não estou enganado, 3 livros de Enoque. E me parece que a igreja ortodoxa, tem uma igreja ortodoxa que no seu Antigo Testamento, no seu cano veterotestamentário, tem um dos livros de Enoque. Continuemos o verso aí que você está vendo. Veja, depois dos 2 pontos. Eis que veio o Senhor entre milhares dos seus santos. Isso aqui está no livro de Enoque. Para julgar todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles ímpios têm proferido contra Deus. Volta para mim, diretor. Pacata. Vou dar um pacata grande não, para dar rede de escanchar braço no chão, né? E o vídeo já está, olha só, vou perder um vídeo desse. O vídeo já está quase finalizando. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que não fica brecha nenhuma para o inimigo. São Judas Tadeu cita 2 versículos, o 14 e o 15, do livro de Enoque. E o próprio Judas Tadeu, no versículo 16, vai explicando esses 2 versículos, que está num livro apócrifo de Enoque. Espera aí. Se Paulo mandou pregar na igreja de Laodiceia uma carta que não está na Bíblia, e agora Judas Tadeu, um apóstolo do Senhor, está indicando um livro apócrifo, uma carta apócrifa, um livro apócrifo, o que é isso? Então quer dizer que a Bíblia não é a única regra de fé, como afirma as heresias atuais. É ou não é para ficar banguela, mas é isso aí. Eu disse para vocês que isso aqui não pode ser um couro pelo sovaco, porque é pouco. Isso aqui é para tirar as canelas. Isso aqui é para herege ficar de queixo caído. Ah, meus irmãos, mas não para por aí não. Tem mais um versículozinho para nós encerrar esse belo vídeo. Tem mais 2. Mais dois. Voltando um pouco para trás, nós vamos pegar São Tiago, capítulo 4, outro apóstolo, Tiago também, né? Tiago também, que é irmão de Judas Tadeu. Isso, Tiago, filho de Alfeu Cleófas, irmão de Judas Tadeu. Né? Vamos lá. Eram 3 irmãos, e os 3 irmãos, José, Tiago Menor e Judas Tadeu, desses 3, 2 foram apóstolos, Judas Tadeu e Tiago Menor. Já o outro não foi. São 4, né? Judas, Tiago, José. Sim, José. Eram 3 irmãos, José. Simão o cananeu, que é citado lá, passou a seguir Jesus depois do milagre de Caná. Não tinha parentesco nenhum com Jesus. Mas Tiago menor, Tiago o menor, Judas Tadeu e José eram irmãos. José não foi escolhido como discípulo. Vamos lá. Olha só, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, verso 5. Olha só. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Vamos ver se é Tiago. Esse é mais um couro. Esse é mais uma extração, extraindo dentro, viu? Põe na tela, editor. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Olha Tiago falar, meus irmãos, algo que não está na Bíblia, ó. Veja só. Tiago o menor, bispo da igreja de Jerusalém. Ou imaginais que em vão diz a Escritura? Peraí. Ele está dizendo que diz a Escritura. Ou imaginais que em vão diz a Escritura? Ó. Sois amados até o ciúme
pelo Espírito que habita em vós? Ai, volta para mim, diretor. Ai. Aonde é que está escrito isso aqui? Você está dizendo que os apóstolos mentiram porque ele está citando escritura, o termo escritura. Sim, a carta aos Laodicenses não é uma escritura? Apenas a escritura se estiver na Bíblia? Não. Acaso o livro de Enoque, citado por Judas em sua carta, nos versículos 14 e 15, não é uma escritura? É uma escritura. Não só é escritura se tiver na Bíblia. É um escrito. Escritura vem de escritos. Aqui o apóstolo está citando um livro apócrifo, uma carta apócrifa, que tinha isso aqui escrito. Vamos repetir de novo? Põe de novo na tela, diretor. Olha só. Olha aí, ó. Versículo 5, Tiago 4, verso 5. Ou imaginais que em vão diz a Escritura. Essa Escritura aqui não é a Bíblia, viu? Sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Volta para mim, diretor. Pra catar. Ai. Essa Escritura não é, esse escrito que ele está fazendo referência aqui, não é a nenhum daqueles que está dentro da Bíblia, do reino dos Apocalipse. Ai. É Coelho. Não é Coelho, não. É Esbanguelho. Ai, Esbanguela. Não tem isso aqui escrito, meus irmãos. Não tem isso aqui escrito em nenhum canto na Bíblia. Mas é em outra escrito, ele está citando outro escrito, outra escritura, que não está na Bíblia. Para nós encerrarmos, vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 23. Ai. Olha só, Mateus, capítulo 2, versículo 23. Põe na tela, diretor. Olha só. E veio habitar, Mateus capítulo 2, versículo 23. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. O próprio rodapé da Bíblia diz, volta para mim, diretor. O próprio rodapé da Bíblia diz assim, ó. Essa frase não se encontra no Antigo Testamento, mas Nazareno parece ser qualificativo, que significa de desdém. Veja só, eu trouxe esse vídeo há um ano atrás e um irmão disse assim: foi procurar no Antigo Testamento aqui está falando de Jesus. Aqui está falando de Jesus. Veja só. Põe de novo o versículo para nós deixar de gaiateza aqui, que foi um pouco gaiato. Vamos lá. Ó. E veio habitar na cidade de Nazaré. Ele nasceu onde? Em Belém. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Que profetas? Será chamado Nazareno. Volta para mim, diretor. Ele não era chamado Nazareno, Jesus o Nazareno, porque todos achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré da Galileia. Onde ele nasceu foi em Belém. Foi criado em Nazaré da Galileia. Então veja, aí uns irmãos vieram aqui, nos comentários desse não, que ainda... Mas em outro vídeo que eu trouxe falando desse versículo, há tempos atrás, há um ano atrás, e foram lá na passagem de Sansão, para dizer que lá que Sansão era o Nazareno. Disse, olha, eu encontrei, você disse que não tinha esse versículo na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, dos profetas, eu encontrei. Mas lá está dizendo de Sansão, não de Jesus. Tá falando de Sansão. Lá no livro dos Juízes, tá falando de quem? De Sansão, de Jesus não. Aonde é que tem uma passagem que refere-se a Jesus? Se você pega as passagens de Isaías, várias passagens de Isaías estão fazendo referência a Jesus. Isaías é o profeta veterotestamentário que mais falou de Jesus Cristo, dos tempos messiânicos.
até da Virgem Maria, ele fala no capítulo 7, verso 14. Entende? Mas não, nenhum canto, nem Isaías, nem os Salmos, nenhum lugar faz referência ao Messias que nascerá em Belém, mas será criado em Nazaré para confundir as pessoas. E os judeus são os primeiros que foram confundidos. Porque os judeus diziam, olha, o Messias deve vir de Belém, de Judá. Lá é a raiz de Jessé. É a tribo que ficou fiel a Deus, a tribo de Judá. Então tem que nascer em Belém. Veja que Jesus nasceu em Belém. Mas logo para que fosse escrito isso aqui, que está falando da referência bíblica, que não está na Bíblia Sagrada, mas está em outro escrito que não está na Bíblia, então Jesus foi para Nazaré e foi criado lá, para que confundissem eles. Não, ele não é o Messias, porque ele nasceu em Nazaré, nós conhecemos seu pai e sua mãe. Quantos relatos não tem isso nos evangelhos? Conhecemos seu pai e sua mãe, o verdadeiro Messias deve nascer em Belém, ser de Belém. Ai, ai, ai. E até agora tem pessoas que chegam no comentário do vídeo desse a reprocurar no Antigo Testamento. Igual como os judeus disseram, não, ele não é Messias não, que ele nasceu em Nazaré. E não pode vir, segundo Natanael, diz que não pode vir nada que preste de Nazaré da Galileia. Por quê? Porque na Galileia, Nazaré e toda a Galileia não era, vamos dizer assim, uma cidade profética, de nascer profetas nesse lugar. Nessa comunidade, não vinha profeta daí, não era uma cidade profética. A cidade profética era Belém, não é? Outras comunidades de Israel, mas Galileia não, da Galileia. Veja o que ele diz para Filipe, quando Filipe vai ao encontro de Natanael: olha, encontramos o Messias. Ele disse, de onde é? É de Nazaré da Galileia. Ele disse, pode vir alguma coisa que preste da Galileia? Por quê? Porque a Galileia não vinha profetas, não nascia profeta na Galileia. Os profetas eram que nem Eliseu da Samaria, era da Samaria. Quando Naamã vai atrás, a própria criada dele, ó, há um profeta em Israel, na Samaria, falando de Eliseu. Naamã ia curado da lepra lá. Então veja, em outros lugares vinha profeta, nascia profeta, mas a Galileia tinha a fama de não nascer profeta. Não tive nenhum profeta de destaque da Galileia, né? Por isso de Natanael dizer, pode sair alguma coisa que preste da Galileia. Então, meus irmãos, esse versículo está escrito pelos profetas em outros escritos dos profetas que não estão na Bíblia. Por exemplo, os Anaias. Pode ser que, se alguém, aí algum apologista tem acesso aos Anaias dos profetas, os Anaias dos juízes, são escritos que não são bíblicos, que não está na Bíblia Sagrada, mas que esses autores deram ênfase aos escritos desses livros que não estão na Bíblia. Por que tudo isso, irmão Fábio? Para provar os hereges que a Bíblia não é a única regra de fé. Estou mostrando a própria Bíblia a própria Bíblia Sagrada mostrando que em outras coisas também está a fé. Em outros escritos, na tradição, que está a fé. Não emana 100% da Bíblia a sola Escritura que afirma essas heresias. Está aprovado ou não está, irmão Fábio? Tá. Meus irmãos, não esqueça aquele like. Mostrei tudo com Bíblia Sagrada. E se inscreva no canal. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre verde.